Olá, seja muito bem-vindo ao canal DevInfra. Eu sou Wilton Guilherme e essa é a nossa aula de número 6 do nosso curso de Administração de Servidores Linux para iniciantes. E hoje nós iremos falar sobre o editor de textos Nano. Então, vamos lá para o nosso terminal para que a gente já consiga praticar aqui. Então, assim como nas outras aulas, eu vou iniciar aqui, só que hoje a gente vai utilizar o server 01, que é o nosso servidor Debian. Então, eu vou dar um conectar, iniciar. Enquanto ele inicia, eu vou abrindo aqui o meu PowerShell, porque assim como fizemos em algumas aulas utilizando o CentOS, mesmo estando no Debian, eu vou conectar no SSH aqui no meu PowerShell para ficar mais fácil a explicação. Então, eu vou logar aqui com o usuário root, vou colocar aqui a minha senha do usuário root que eu criei durante a instalação do meu servidor, e agora eu vou executar o comando ipAddr. Pronto, agora eu já tenho o IP do meu servidor, da minha máquina virtual. Eu vou fazer o login aqui, ó, SSH, DevInfra, que é o meu usuário. Lembre-se, não é possível, sem configurar o serviço do SSH, fazer o login utilizando senha com o usuário root, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 172.20.183.222. Já tinha até aqui no meu histórico. Pronto, já estou logado aqui com o meu usuário DevInfra e vamos de terminal. Vou fazer aqui, vou limpar essa tela. Bom, edição de arquivos no Linux. Então, ó, pwd, estou aqui nessa pasta barra. Eu vou acessar aqui, ó, cd/home/devinfra, que é o meu usuário. Você acessa a pasta do seu usuário aí também. Não tenho nada criado. pwd, estou nessa pasta. Vou limpar a minha tela. O editor de textos Nano é o editor mais simples e também um dos mais antigos aí de distribuições Linux. Ele é muito simples, muito fácil de usar e é extremamente importante você aprender a utilizar alguns editores, porque afinal estaremos fazendo para administrar os nossos servidores Linux tudo através do terminal. Então também editores de arquivo no terminal acaba sendo de extrema importância quando você precisa editar aquele script ou até mesmo fazer um ajuste em algum código em produção ali, num caso de uma emergência, tá? E o editor que a gente vai falar nessa aula é o Nano. Para utilizar o editor Nano, assim como a maioria dos comandos que a gente tem visto aqui no Linux, eu vou digitar aqui, ó, Nano, e agora eu vou dar um Enter. Olha só, quando eu fiz isso, agora o que abriu aqui foi o editor, e mais ou menos numa analogia, quando você tem o Google Docs lá que você coloca new, ou se você utiliza o Microsoft Word aí também, que você vai lá e dá um new file também, e aqui só de você digitar o Nano ali no terminal ele vai abrir, e aqui pode ver ele ficou new buffer, mas aqui é como se fosse um novo arquivo. Ele tem problemas com histórico, então a gente também não tem nenhum histórico. E olha que interessante que aqui ele abriu para a gente um menu bem grande, né, com bastante coisa. Se eu começar a editar aqui, ó, escrever, né, vou colocar aqui, ó, Wilton não, vai, curso Linux Dev, canal DevInfra. Olha só, escrevi aqui um texto e aí eu tenho algumas opções aqui nesse menu. Uma delas eu tenho aqui é o Exit, né? Mas aí o que a gente vai fazer? Ó, se você tentar sair, esse sinalzinho aqui, pessoal, é o Ctrl, tá? A tecla Ctrl aí do seu teclado. E quando você tem esse M aqui, é um M de meta, você vai utilizar o Alt. Tá? Como o Nano ele é um editor antigo, em alguns padrões de uns layouts mais antigos aí de teclado utilizavam uma tecla chamada meta, e aí depois foi substituído ela mais algumas pelo Alt, tá? Então aqui é o Ctrl e aqui é o Alt. Vamos fazer aqui ó, o Ctrl X.
para a gente sair desse cara. Ó, quando eu tentei fazer o Ctrl X, ele está perguntando se eu quero modificar o buffer, né? Que no caso aqui, new buffer, tá? Então eu vou colocar aqui um yes, então eu coloquei um y, e aí ele está perguntando aqui qual o nome do arquivo eu quero escrever. E aí eu vou colocar aula.txt. E agora eu dou um enter. Pronto. Só de eu fazer esse enter, vamos ver aqui. Olha só, o meu arquivo aula.txt, ele foi criado e salvo aqui dentro da pasta do meu perfil. Se eu fizer aqui, ó, cat aula.txt, ali, ó, curso Linux canal DevInfra. Então, em resumo, utilizar o Nano é dessa forma, tá? Você pode também iniciar fazendo assim, ó, Nano, e já dizendo o nome do arquivo, tá? Ó, só que aí quando você faz, pode ver que aqui, em vez de ficar new buffer, ele já ficou o nome do arquivo, mas as opções aqui pode ver que não mudou nada. E você pode colocar aqui, ó, curso Linux DevInfra aula, quer dizer, arquivo 2. Faço aqui Ctrl X, quero modificar sim, e ele vai ter esse nome aqui também, tá? Mesmo eu abrindo ali já, dando o nome do meu arquivo, se de repente eu começo a fazer alguma alteração na hora de salvar, eu quero mudar, ainda é possível, tá? E aí você vem aqui e faz um Enter. Deixa eu ver aqui. Olha só, agora eu tenho aqui os meus dois arquivos, tá? Se eu fizer aqui, ó, cat aula 1, olha lá, curso de Linux, curso Linux DevInfra arquivo 2, que foi o segundo. E se você observar no primeiro, a gente deixou uma linha ainda, né? Pulou uma linha, ó, pode ver que ele quebra aqui a linha, tá? Vamos lá. Algumas coisas importantes também. Aqui, nesse caso, a gente criou dois arquivos do Linux. Mas muitas vezes você vai fazer a instalação de algum pacote e você vai precisar alterar um arquivo de configuração. Então, o arquivo que a gente vai trabalhar aqui para editar vai ser o arquivo etc/paswd. Lembra? Lá na nossa aula sobre grupos de usuários, a gente falou bastante e utilizou bastante esse arquivo. Então eu vou abrir esse arquivo com o Nano. Olha só, se eu fizer aqui, ó, cat/etc/paswd, o arquivo tá lá, tá? É importante isso porque você consegue ver, por exemplo, porque se você errar o nome do arquivo na hora de abrir, vai abrir em branco, né? Mas um arquivo de configuração que você não conhece, e se ele estiver em branco de verdade, então pode ir lá e faz o cat para você conseguir validar se é realmente o arquivo que você quer. E aí eu vou fazer aqui nano/etc/paswd, tá? Olha só, agora eu abri o meu arquivo etc/paswd utilizando o Nano, tá? E aí aqui no meu teclado, as setas para cima, para baixo, para frente, para trás, funciona da mesma forma, tá? Uma outra coisa, se você quiser apagar qualquer palavra aqui dentro também, você pode utilizar o del, né? E aí você vai fazer da mesma forma como já é padrão, ou seja, se você utilizar o del, você precisa estar no início, se você for utilizar o backspace, você precisa estar no final da palavra que você quer apagar aí também. Então vamos lá, alguns comandos interessantes aí que a gente consegue fazer utilizando o Nano. Eu posso, por exemplo, querer cortar essa linha. E qual comando que eu utilizo para fazer o corte da linha inteira, tá? Aqui não é da palavra, da linha inteira, o Ctrl K. Ó, se a gente olhar aqui, ó, o circunflexo K, Ctrl K, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, Ctrl K, olha só, aquela linha eu já recortei ela ali. Agora, se eu quiser colar, com certeza, ó, Ctrl U, que é o paste. Olha lá, coloquei aqui na última linha, tá? Esse é um outro comando também que pode ser útil às vezes. Você quer apagar alguma coisa ali, a linha inteira, mover ela de lugar. Também é um comando muito útil. E aí também
Se você aperta o Ctrl C, olha só, ele te mostra aqui a posição atual do seu cursor, né? No caso, a gente está na linha 25 aqui. Tá? Então é muito importante também, às vezes, quando você tem arquivos muito grandes, começou a navegar bastante, alguém fala para você, na linha X eu estou mexendo, sabe? Você pode falar para a pessoa ali, ó, tô mexendo na linha 25, achei o erro na linha 25, e aquela pessoa que está participando com você ali de um troubleshooting, de um war room, ele vai conseguir ali no arquivo saber ali qual informação, porque ele pode estar remoto num outro terminal também. Aí uma outra coisa aqui importante também, que dentro do Nano a gente consegue fazer pesquisa, tá? Também é possível pesquisar. Para isso, vamos ver se a gente tem aqui, ó, where is, tá? Que é o Ctrl W. E aí ele abre o search ali pra gente. Então, assim, é importante porque tem algumas coisas que não são tão intuitivas, né? Principalmente se você não está habituado aí com a língua inglesa. Então, assim, é importante pelo menos entender o básico para que nessas horas você consiga se dar bem. Então, vamos lá. Se eu colocar aqui, por exemplo, eu quero pesquisar... deixa eu ver aqui, ó. Systemd. Olha só, ele já trouxe aqui para mim a primeira linha ali que tinha o systemd, tá? Então, pessoal, Ctrl W... você faz a pesquisa de uma string dentro do seu arquivo utilizando o editor Nano. Uma outra coisa também, a gente consegue fazer substituição também em massa. Igual a gente tem o replace, né, nos docs da vida, no Nano também é possível. Para isso você precisa fazer o Ctrl e a barra invertida, tá? Olha só, quando eu fiz o Ctrl e a barra invertida, ele apareceu Search, só que aí ele colocou ali to replace. Né? Ou seja, ele está perguntando se eu quero substituir tudo que é systemd. Não. Para ficar um pouco mais interessante, a gente vai fazer assim, ó. Eu quero substituir o que é sbin. Vamos ver? Vou dar um Enter. E pelo que eu quero substituir? Por Nano. E aí aqui, ó, olha só, atenção, tá? Eu tenho sbin em bastante lugar. E aí na hora que eu venho aqui, dou um Enter, ó, ele pergunta se eu quero fazer o quê? Substituir um de cada vez. Então, como eu estava nessa linha, ele trouxe primeiro essa pesquisa padrão, igual qualquer editor de texto, tá? Ou se eu quero fazer isso em massa. Aqui a gente vai fazer em massa porque o sbin tem bastante, então eu vou fazer aqui um A maiúsculo. E aí ele já colocou aqui para mim, ó, 21 ocorrências. Então, ó, tudo que eu tinha sbin agora virou Nano, tá? Então, utilizando aí o Ctrl barra invertida, você consegue fazer o replace também, certo? E quando você entrar assim em algum comando e você quiser sair, ó, Ctrl C de cancel, aí você vem aqui e cancela a operação que você entrou. A maioria dos editores é assim, tá? Você faz uma tecla de comando e aí ele fica esperando ali, ele te fala com a informação, ele fica esperando o comando que você tem que passar. Aqui uma outra coisa também, você pode usar o page up e page down também, ó, tá vendo? Volto ali para a primeira linha, page down eu vou para a minha última linha também. E se você quiser fazer isso utilizando, por exemplo, as teclas de atalho, Ctrl Y, tá? Para você ir para o início, e Ctrl V para você ir para o final da página também. E aí, a gente tinha feito alteração em massa ali do sbin pelo Nano. E aí aqui, tudo que é Nano agora, eu vou falar que eu quero trocar por sbin, tá? E aí também eu vou fazer em massa isso. 21 ocorrências novamente. E aí, caso você inicie aí a escrita de um texto, iniciando um novo texto utilizando o Nano. É importante também você saber que quando você está digitando assim um texto, às vezes um pouco longo, você também pode utilizar algumas outras teclas, né? E o que você, por exemplo, aqui, ó, o undo, né? Para você desfazer, você vai fazer aí o Alt U, tá? Olha só. Ele apagou uma parte do texto que eu estava escrevendo. Alt U. Olha só, apagou de novo. Se eu fizer Alt U de novo, ó,
Apagou, tá? Iniciando. E também eu posso fazer o quê? O Alt E, para a gente refazer. Alt E. Ah, eu não... Ó, tá vendo? Vamos ver se eu faço aqui, então, um Alt U. E agora, se eu fizer um Alt E, olha lá, voltou. Tá vendo? Então tem algumas questões, é importante porque esse comando, tanto o Alt U, tanto desfazer quanto refazer, é importante quando você está escrevendo um texto ali, porque ele precisa ter um histórico rápido, né? Você precisa estar ali, ele tem um histórico muito curto. Então, quando você estiver escrevendo alguma coisa, errou, você pode ir lá, utiliza o Alt E, ou então utiliza o Alt U para desfazer alguma coisa ali que você fez, às vezes até indevidamente. E se você, por exemplo, aqui a gente abriu o arquivo, editou, vimos bastante coisa. Se você quiser também sair salvando direto esse arquivo, olha só, eu vou até tirar aqui isso, vou deixar o arquivo normal. Você pode utilizar só o Ctrl O, tá? Ó, aí ele está perguntando o nome, ele não vai deixar aqui porque eu não tenho permissão de administrador, tá? Então ele não vai deixar eu salvar o arquivo aqui, então eu vou ter que sair. Mais uma coisa importante também, porque aqui eu já posso pegar, quer ver, ó, e tentar salvar ele num outro lugar. Vamos ver se vai dar certo. Ó, você quer salvar? Sim. Aqui, ó, eu vou desfazer aqui, tá? Eu fiz Ctrl X, tá, pessoal? Sempre Ctrl X. Ah, preciso sair de um arquivo do Nano, faz o Ctrl X, depois você decide se você vai mudar o nome, se você vai salvar, se você não vai. Nesse caso, eu quero salvar, eu não tenho permissão, mas eu consigo ler e eu abri com o Nano. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um yes e aí ele tá perguntando qual que é o nome. Eu posso pegar aqui e fazer assim, ó, home barra devinfra barra wd-bkp. Ó, e vou dar um enter. Ó, você quer salvar esse buffer com nome diferente? Sim. Tá? Agora, se eu fizer aqui ls, olha só. Vamos lá aqui, ó. Here, ls, ó, as wd-bkp. O que eu tenho dentro desse cara? O arquivo PASWD. Tá? E aí foi uma forma, às vezes, ali de fazer como se fosse aquele save as, né? Você consegue salvar um arquivo que você está editando, você não quer alterar ele, você quer gerar uma cópia dele. E aí você consegue fazer isso também utilizando ali o save as do Nano, tá? E aí, ó, a última dica aqui para a gente fechar esse conteúdo sobre Nano, se você quiser, por exemplo, arquivos grandes, conseguir ver a quantidade de linhas, você pode utilizar aqui o Nano -L e o nome do arquivo, tá? Olha só, quando você faz isso, o arquivo ele veio numerado agora. Eu tenho a informação de todas as linhas, então eu sei ali, o backup lá na linha 14, né? Diferente do comando que a gente tinha utilizado ali, até porque, ó, você tem aqui, ó, um Ctrl+ normal, e você pode dizer qual que é a linha que você quer ir. Olha lá, ele levou o meu cursor para a linha 10. Tá? Então, pessoal, é isso. Editor Nano, simples, simples, simples de se utilizar. Vai ser muito importante daqui para frente que a gente aprenda a editar os nossos arquivos. A nossa próxima aula é sobre gerenciamento de pacotes. Tá? Depois a gente vai aprender mais um editor e aí a gente vai começar realmente a falar de coisas muito e muito importantes no Linux e você não pode perder, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, ficou aqui até esse momento, conseguiu aproveitar ao máximo essa aula, eu vou pedir para você deixar o seu like, tá? Vou pedir para você se inscrever no canal também, compartilhar com mais pessoas que queiram aí adentrar na área de TI como administrador de sistemas, sysadmins, tá? E quer futuramente trabalhar com práticas DevOps, adentrar a esse tipo de metodologia e cultura. Vai ser muito importante o Linux, ele acaba sendo a base. Da mesma forma que a gente tem os programadores com algoritmo, quando se fala de operações, saber sobre Linux acaba sendo uma base fundamental de conhecimento para a carreira, tá bom? Espero que você tenha gostado. Valeu, até a próxima aula.